Amados, à medida que a transição chega ao seu final, a consciência daqueles que estão prontos para a ascensão vai se alargar a níveis muito elevados, a ponto de promover a lembrança de todas as vidas passadas. Não somente as vidas experienciadas aqui no planeta Terra, mas também fora dele. Essa preparação está exigindo alguns esforços agora, principalmente quanto ao entendimento de que estávamos numa escola de almas. A experiência na dualidade determina que a cada encarnação possamos viver ora como mocinho, ora como bandido. Essa alternância de papéis é o que realmente ensinou todas as lições aos alunos desta escola. Quando a consciência atingir os níveis mais elevados, e isso não vai demorar, cada alma encarnada pronta para sua ascensão lembrará gradativamente de cada vida passada. Recordará que em cada uma delas viveu um personagem diferente. Numa vida foi assassino, noutra assassinado. Numa foi ladrão, noutra roubado. Foi rico numa ocasião, noutra miserável. Foi sábio numa existência e menos sábio em outra. Enfim, tudo aquilo que se pode imaginar foi de fato experienciado em algum momento do passado. Quando entendemos que não há mais lições ainda não experienciadas, temos a impressão de que esta escola fará parte do passado. Mas não basta apenas ter experienciado. É preciso ter aprendido as lições na sua dualidade, tanto na condição de mocinho quanto na de bandido. É isso que se denomina dualidade ou polaridades. Até há pouco tempo, aprendemos que todo o mal praticado um dia deveria ser revertido, ou seja, sofrer as mesmas ações praticadas outrora. Sim, isso é verdade, mas não é um castigo como se imaginava. Nem mesmo um karma a ser resgatado, pois se estamos vivendo experiências que nos ensinam como é estar numa ou noutra condição, o que importa de fato é a lição aprendida. Podemos comparar a vida na 3D a um grande teatro a céu aberto. Todas as almas encarnadas aqui vivem, a cada encarnação, um personagem diferente. Nada é real na 3D. Por isso dizemos que tudo não passa de uma ilusão. Saberemos disso em breve, conforme a consciência se expande. Se não existe erro, mas há sempre aprendizado, começamos a entender que mesmo quando, numa vida passada, fomos o bandido, era apenas uma experiência de como seria viver uma vida como tal. Então, se matei alguém numa vida passada, não adquiri um karma como antes se entendia. Era uma lição para aprender como é ser assassino? Obviamente, após o desencarne, minha alma reconhece a experiência vivida e faz um plano para reencarnar e experienciar a outra polaridade. Ser assassinado. Uma vez experienciados os dois lados da moeda, a lição está aprendida. Hoje, nossa consciência já pode entender isso. Não há erro, há aprendizado. Entretanto, após a experiência, a consciência já sabe que matar alguém não é necessário, pois, caso o faça, aí sim estará incorrendo na necessidade de resgate, que é o que denominamos karma negativo. Compreender claramente as regras desta escola de dualidade num planeta de terceira dimensão diminuirá o impacto ou choque que muitos sentirão quando eventos mais fortes erguerem os véus rapidamente. Lembrar de nossas ações praticadas dentro daquilo que entendemos como mal pode não ser agradável para aqueles que ainda não compreendem que tudo foi uma encenação, para que o fractal de alma encarnado pudesse aprender as lições ministradas nesta escola terrana. Os sonhos já estão trazendo certas metáforas que nos remetem a tais atos do passado. Mas ainda não é suficiente. É preciso tomar consciência de que os atos praticados quando estivemos na condição de bandido não eram reais, mas encenações, pois na terceira dimensão nada é real.
A primeira lição é sempre um aprendizado novo. Após essa primeira vez, a consciência já sabe que não deve repetir tais atos, pois aí sim vai gerar um karma e a necessidade de resgate. É o que acontece hoje com grande parcela da humanidade. Mesmo sabendo que não deve praticar certos atos, ainda assim os pratica. Depois vêm as consequências, como conhecemos. Uma consciência pronta para ascensionar para a quinta dimensão, lembrará do seu passado. Lembrará de cada detalhe e de cada lição. Entenderá que não houve erros, mas sempre lições em cada situação. Não haverá arrependimento nem culpa. Em vez disso, haverá um certo orgulho de si mesmo, pois apreciará o desempenho e a performance em cada encarnação, mesmo naquelas em que fez o papel de mau elemento. Antes que a consciência comece a lembrar de todos esses detalhes, é preciso que cada um tome conhecimento disso. Caso contrário, ao receber todas essas informações de uma só vez, muitos entrarão em choque, mesmo que temporariamente, até conseguirem compreender. Quando dizemos que a consciência está se alargando, também nos referimos a que ela reconhecerá quem realmente é e tudo o que experienciou nas vidas passadas. Será também um momento de comprovar a famosa frase: somos arquitetos de nós mesmos. Enfim, estamos nos aproximando rapidamente da conclusão do aprendizado nesta escola de almas. O final de um ciclo se fecha para dar início a uma nova era. Deixaremos para trás um mundo de expiações e provas, para adentrar um mundo de regeneração. A era dourada tão esperada já anuncia seu alvorecer. O já anunciado novo tempo enfim começa a surgir no horizonte. O momento é de júbilo e glória, pois é também o prêmio para aqueles que fizeram por merecer. Eu sou Vital Froze, e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 16 de julho de 2025. Vamos trazer hoje mais um vídeo sobre um tema bastante interessante, porque agora realmente as coisas se afunilam, como já foi dito anteriormente. A Matrix se dissolve rapidamente. Isso já era esperado, tanto que foi anunciado nos últimos anos. Desde 2016, nos textos antigos já dizíamos isso, porque as informações que chegavam atestavam para esta possibilidade e esta realidade que chegaria nos próximos anos. Apesar de que pouco se vê ainda, e a maioria das pessoas não enxergam porque não acreditam e não entendem, não têm a informação, não têm o conhecimento, as coisas realmente estão se afunilando. E como já foi dito também, não é de um dia para outro, porque não é sair a passeio de manhã e voltar de tarde e tudo se resolve. Nós estamos passando pelo gargalo da fase final da transição planetária. A Matrix se dissolve. O que é a Matrix? A Matrix é o velho sistema. Aquilo que a humanidade conhece até aqui. Aquilo que foi construído, foi desenvolvido, foi implantado durante todos os tempos que esta humanidade conhece neste planeta Terra, desde que ela existe. A Matrix não é uma entidade, não é um sistema único, não é um grupo de pessoas. A Matrix é o conjunto de todos os sistemas criados, implantados, recriados, remodelados, enfim. Aquilo que todas as almas que passaram aqui pela Terra ajudaram, de certa forma, a construir. É óbvio que tem sempre um grupo
que comanda e que está no poder, nas instituições, nos lugares onde existem as decisões e que, de certa forma, controlam a humanidade. Porque depois que alguém assume um comando, um poder, dificilmente entrega isso. Faz parte da psique humana, da característica humana, do perfil humano. São as tendências que todos os humanos têm dentro de si, a ambição, o desejo de estar acima, no pedestal mais alto. Às vezes, de forma que não é ética, mas, como nós dissemos, tudo é aprendizado. Tudo fazia parte desta escola de almas, desse planeta Terra. O grande teatro da vida chega ao seu final. Quando você vai assistir, ou já foi assistir uma peça teatral, tem o tempo que se desenrola todos os atos, e no final tem um trechinho curto onde tudo se define. Assim também são as novelas, assim são os filmes. E é interessante que, pelo menos tudo que a gente conhece, a maioria, talvez 98, 99% das peças teatrais, cinemas, novelas, seriados, sempre o bem vence. No fim. E é engraçado porque o teatro da vida está no mesmo sentido. Chega ao fim, os atos sucessivos que compunham o desenrolar desta obra trilhada por todas as almas humanas. E nós vamos ver que não foge à regra. No fim, o bem vence o mal. A luz vence as trevas. Estamos realmente terminando de rodar a fita deste grande teatro da vida. É como se nós estivéssemos sentados nas fileiras dos assentos de um grande cinema, assistindo o nosso próprio filme. Em breves tempos nós vamos começar a lembrar das nossas vidas passadas e vamos ver que em algumas vidas nós fomos o mocinho, em outras fomos o bandido. Em umas nós fizemos grandes obras voltadas ao bem, em outras fizemos grandes obras voltadas ao mal também. De tudo um pouco nós experienciamos ao longo dessa caminhada. Porque é assim que funciona essa escola. É preciso tomar consciência das possibilidades. Aquilo que é lícito e aquilo que não é lícito. Aquilo que é ético, aquilo que não é ético. Tudo aquilo que nós fazemos um dia retorna, é a lei do retorno. O céu e o inferno vividos aqui, em plena crosta da terra, e não como se supunha que seria em outro lugar, num ambiente fora da terra, numa outra dimensão. Tudo foi experienciado aqui, enquanto a alma está encarnada, ou esteve encarnada por várias centenas, até mais de 1000 vezes. O final deste teatro vai possibilitar que as revelações possam ser mostradas, possam chegar até as consciências de todos nós, para que possamos então sim compreender, entender o nosso papel aqui neste grande anfiteatro. Somente no final
não antes, porque enquanto muitos ainda estão contracenando, estão ainda em atividade com seus personagens, não se pode parar a fita no telão. Muitos, obviamente, terminaram as suas tarefas, estão terminando, mas tem aqueles que ainda precisam de mais um tempinho. Temos aí alguns anos ainda para que tudo se mostre, tudo se finalize. Mas já sabemos que as horas serão contadas como finais daqui em diante. Você que está já nessa reta final, precisa alinhar-se com a sua presença divina. Alinhando-se com a sua presença divina, você consegue rapidamente compreender toda a tua história e a história dos demais, porque estamos dentro de uma mesma cena. Tu não vai conseguir entender o teu papel se não entender o papel dos outros participantes deste teatro. Por isso, alinhar-se com a presença divina interna, a presença divina eu sou, alinhar-se com a tua consciência superior, sair desta arapuca que nos foi preparada para nos manter atrasados nessa caminhada. Permita-se elevar a tua consciência ao ponto de começar a compreender a própria história. Não aquilo que querem te fazer acreditar e te mostrar, mas aquilo que você realmente foi, naquilo que realmente você é. Procure sair das notícias midiáticas para poder sentir e entender mais de você. Senão você vai ficar preso à velha encenação, ao velho papel, o personagem que já está vencido o prazo de validade. Sinta mais. Nós temos um hábito, e é natural do ser humano, de ouvir o que os outros dizem e querer se passar por este personagem que querem que você seja, e não é verdade. Ninguém pode ter passado e sentido o que o teu personagem viveu em cada ato, ou seja, em cada encarnação. Só você sentiu aquilo que você passou. Os outros sentiram o que cada um passou. Obviamente, cada um tem a sua história. Quando querem nos colocar todos iguais, no mesmo sentir, é para confundir a consciência de cada um de nós. Não é possível isso. As experiências são únicas. Centenas de encarnações, cada uma delas numa média de 60, 80 anos, vividos em tempos diferentes, em lugares diferentes, com pessoas diferentes, com sentimentos diferentes, um corpo diferente. Como é que vai haver duas consciências iguais? Mas a tua presença divina se alinhou em todos os teus personagens e formou esta persona que você é, a tua personalidade única, individual. Fique centrado na luz, porque agora a luz está se intensificando.
Algumas sombras que ainda existem por ali é porque ainda há obstáculos. Não se envolva nisso. Você veio da luz e está retornando para a luz. Você é luz. Alinhe-se com essa luz, que nada mais é do que a tua consciência. A tua consciência, como já foi dito aqui tantas vezes, é a própria alma que habita em você. Alinhe-se com ela. Saia um pouco desse tumulto onde todos vivem a matéria. Você também é matéria, sim, porque tem um corpo físico, mas é transitório. Não se apegue àquilo que é transitório. Se alinhe com aquilo que é eterno. Aquilo que jamais vai deixar de existir. Porque a tua consciência, a tua alma, jamais deixarão de existir. Não entre na onda das narrativas. Tudo que é dito hoje que não traz paz, não traz alegria, não traz esperança, não é vinda da luz. Se existe aqueles que querem fazer o salto quântico agora dentro da luz, existe também aquela porcentagem de almas que não querem dar esse salto quântico na luz, preferem ficar enterrados nas sombras mais alguns tempos. Mesmo que aqui na Terra não se possa mais, porque a Terra vai ter uma frequência mais elevada e não pode acolher essas almas com frequência mais baixa. Mas existem as possibilidades em outros planetas. Essas almas que ainda querem permanecer nas sombras, elas não entendem que a Terra não vai ter mais sombra. Não vai ter nenhum obstáculo para a luz. Por que vai haver sombra? Que jeito? Por isso essas almas terão que deixar esse planeta agora. Já estão deixando. Claro que não vai ser amanhã e nem todo mundo num tempo só. Temos um tempo ali para fazer a troca de almas da Terra. Já estamos no processo. E não vai ser uma coisa dantesca, onde medo, pavor, insegurança venha de todos os lados. Não. É praticamente imperceptível. Tão natural que parece que não existe. E é assim que está acontecendo ao final da transição planetária, porque a linha de tempo mudou para uma transição suave e pacífica. Não vai haver nada que traga grandes problemas para a massa coletiva de humanos da Terra. Já dissemos aqui que eventos locais sempre existiram e continuarão existindo. Até o final da transição, até o final da troca de almas da Terra. Mas nada além disso. Não vai haver a volta do Cristo, como alguns apregoam, não vai haver um Armagedon, não vai haver montanhas de cadáveres, de jeito nenhum. Você vai finalizar a caminhada com as tuas pernas. Você veio solitário para este planeta, como alma única, que é você. E vai terminar da mesma maneira. Há o coletivo, sim, mas você é soberano para fazer a fase final da caminhada. Nada e ninguém vai impedir qualquer coisa que seja, e nada e ninguém vai te oferecer qualquer vantagem que seja. Então, não entre na onda
da narrativa que traga medo, insegurança, desesperança. Imagine essa transição agora límpida, iluminada, como uma grande luminosidade nesse planeta. Imagine você olhando do alto e vendo a Terra, esse lindo planeta, envolto numa luz dourada, brilhante, serena, tranquila. Imagina tudo aqui se transformando. Essa energia envolve também a tua energia e você se transforma junto. Você não faz mais parte das tormentas, dos problemas, das dificuldades. A tua alma já completou a caminhada. Falta alguns metros. Não se apresse. Descanse se for necessário. Respire. Agora só depende dos últimos passos. Ninguém vai impedir a tua caminhada. Não preste atenção nos gritos e nas ofensas e nas lamentações que possam existir ao lado de você. Você conseguiu, chegou até aqui, atravessou pântanos, montanhas, planícies, estradas pedregosas. Teus pés calejados, teus sapatos maltrapilhos, é a prova da longa caminhada concluída. Ninguém chega ao final da caminhada com sapatos novos. Você está chegando e trazendo junto com você a prova das lições aprendidas, das dificuldades enfrentadas e vencidas, de todas as batalhas pela vida, das provas, das expiações, das lições. Mas você venceu. Caso contrário, você não estaria aqui escutando, ouvindo esse áudio. Você estaria envolto, como muitos ainda, na discussão de quem tem razão, de quem vai ganhar, de quem vai perder, de quem vai dominar, de quem vai sofrer. É claro que a vida continua. Temos os nossos compromissos, temos os nossos familiares, temos nossos filhos, muitos têm os seus pais, seus irmãos, seus cônjuges, seu trabalho. Mas isso é uma coisa habitual. Não vai impedir nada que você finalize esta grande caminhada da vida. Aonde você estiver, você está com você. Porque agora é você com você. Não espere que alguém te carregue nas costas. Se porventura escorregar em algum trecho ainda, neste final de caminhar, olhe para você e diga, puxa, o que é um tombo a mais? Para quem já resvalou, caiu e levantou milhares de vezes. Já tem a prática, já tem a experiência, porque você viveu tudo aquilo que você possa imaginar. Então imagine uma luz agora, cobrindo o planeta e você
também sendo banhado por essa luz. E sinta-se vencedor. As ondas da mudança estão aqui. Você sente como se elas roçassem a tua pele, como se elas balançassem o teu cabelo, como se elas fizessem um pequeno barulho, como a onda do mar. E você sente, porque elas estão aqui. Elas não vão vir como muitos imaginam. Elas estão aqui. Aquele que teima em repetir como um papagaio, mas não acontece nada. Tem gente que repete o tempo todo, mas não acontece nada. É sempre a mesma coisa. Tá tudo certo para ele também. Para ele não vai acontecer nada mesmo. Ele está com razão. Não temos que criticar. Apenas lastimar, ter compaixão. Que pena. Que pena que para você não acontece nada. Que pena que você não enxerga nada. Que pena que você não sente nada. Que pena que você não acredita em nada. Que pena que você não faz nada. Agora, no final, resolveu sentar na beira da estrada e se lamuriar. Todo mundo passando e você ali sentado lastimando. Que pena. Mas o livre-arbítrio é respeitado. Ninguém pode fazer os passos que cabe a cada um de nós. As próprias pernas de cada um, por isso que cada alma tem um corpo. Com duas pernas, para caminhar. Sinta as ondas da mudança e vá junto. Não precisa compreender tudo, não precisa saber tudo, mas sinta que você está avançando junto com essas ondas, como se você fosse vindo lá do meio do oceano e agora chegando cada vez mais perto da praia, até que a onda se termina e lambe a areia e você se estende na areia quentinha, ensolarada, e descansa um pouquinho de todo esse esforço dispensado nos últimos tempos para chegar até aqui. Comece a observar o que está acontecendo ao redor. Ao teu redor, no teu país, no planeta Terra. Os segredos escondidos às 7 chaves estão sendo revelados. É claro que não é pela mídia. A mídia paga para esconder esses segredos. E ela vai morrer com o cofre fechado sem a chave. Porque ela acha que guardou e ninguém vai perceber. Só que esse cofre já foi trocado e ela está guardando uma cópia falsa do cofre. Acha que está guardando os segredos. Não. Não tem nada naquele cofre. O verdadeiro já foi levado e já foi aberto. Assista bons canais de geopolítica, de exopolítica. Não tem nada a ver com a política que você vê toda hora, todo dia ali na mídia e discussão para cá e para lá. Não. A política da mudança, dos bons ventos que estão chegando, as informações que estão sendo mostradas em todos os lugares do planeta, as revelações, com provas. Não é o diz que não é ilusão. Muitos dizem que é ficção. Não, as coisas estão acontecendo.
Tudo aquilo que nós achávamos que era ficção vai se mostrar real. E aquilo que nós achávamos que era real vai se mostrar que era uma ilusão. É engraçado isso. Faz parte das revelações. Agora, se você continuar acreditando que aquilo que era ficção e aquilo que é real, então você vai ficar na ilusão. Infelizmente, você não vai ver realmente a verdade. Quem não ver a verdade não vai ascensionar, porque para ascensionar a verdade vai surgir. Com amor ou com dor, vai vir. Ninguém vai ascensionar sem reconhecer a escola que frequentou. Como é que você vai ser diplomado numa escola se não sabe nem o que você foi fazer naquela escola? Não sabe nem quanto você aprendeu, quanto entendeu, quanto experienciou? Vai praticar o quê? Vai ganhar um diploma do quê? Então você vai ver a verdade. Porque faz parte do final da transição do planeta. Então os segredos escondidos serão revelados. A luz mostrará tudo o que estava oculto. A luz vai abrir as consciências de cada alma encarnada na Terra. Muita coisa não é preciso que alguém conte. Muita coisa vai ser descoberta de dentro de você mesmo. Já estava lá. Quem colocou lá? Você. Das vivências de outras vidas, e nesta. Mas ficou escondido, você nem percebeu. Porque no final, quando você passar limpo os teus personagens, vai sobrar o quê? Um resumo que vai formar a tua personalidade. E a tua personalidade vai ser a tua frequência, a tua consciência final. Pronta. Para ascensionar ou não. Dá tempo de fazer as últimas mudanças, virar as últimas chaves. A luz vai te ajudar, mas faça a tua parte. A luz sozinha, ela ilumina também uma árvore, um animal, uma pedra. Mas você é uma consciência humana, na forma humana. É você que vai ascensionar. É você que precisa girar a chave. É preciso reconhecer a luz que vai te mostrar a verdade. Liberte-se do passado. Tudo aquilo que você viveu que te fez sofrer, nada mais foi do que uma experiência atrás da outra. Uma sequência. Experienciando a hora a luz, a hora a sombra, uma hora você é algoz, na outra você é vítima e assim por diante, e você tem a lei do retorno a todo momento para reajustar a tua caminhada. No final nós vamos ver que o erro nunca existiu. Existiu uma experiência na não-luz. Existiu experiência na luz. A dualidade, as polaridades. Quando nós entendermos isso, nós vamos ver que não há nada a perdoar, nada a pedir perdão, e que tudo está maravilhosamente dentro de um plano tão magnífico que possibilita experienciar as polaridades e dizer sim, agora eu sei tudo sobre isso. Porque eu passei por isso, eu experienciei, eu senti, eu vivenciei, ninguém me contou. E aí você vai reconhecer que você já não é mais o mesmo. Você já é um ser mais evoluído. Você já passou as fases dentro do mundo de provas e expiações. A última fase é esta que estamos passando, e vai abrir os portais da nova dimensão, da nova Terra.
E nesta fase os véus vão se dissolver, para que a gente possa recuperar a memória de todas as vidas passadas. Ao dissipar os véus, a ilusão também se desfaz. E depois de tudo isso, a Matrix não existe mais. A velha Matrix, a velha plataforma de provas e expiações, vai ficando apenas como uma história a ser contada. E nós vamos ter orgulho de contar essa história. E vamos também comemorar. Porque no final nós vamos descobrir que aqui nós formamos uma grande família planetária. Mesmo os desafetos de uma vida ou de outra, todos eram nossos irmãos planetários. Vivemos aqui como num colégio interno, de longa duração, milhares de anos. Centenas de milhares de anos. E depois de tudo vivenciado, vamos lembrar das histórias e contar as histórias e rir, como já disse aqui uma vez, ao redor de uma fogueira. Porque nada existiu de mais importante nesse planeta do que as nossas próprias experiências, a nossa própria vivência, a nossa própria história. E você está aqui, fazendo parte deste final de ciclo. Isto é maravilhoso. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê. Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 14 de julho de 2025. Todas as segundas-feiras estamos aqui trazendo um assunto sobre perguntas e respostas. A primeira pergunta de hoje questiona sobre o tempo nas mudanças planetárias. Será mais lento? Qual será a noção da idade para as pessoas? Não só esta pergunta, como tantas outras que me são feitas, elas trazem sempre uma preocupação, que é natural, obviamente, das pessoas que ainda estão aqui na terceira dimensão e que conhecem a terceira dimensão, mas não conhecem um mundo de quinta dimensão, por exemplo, como será a Terra em breve. Muitas vezes nós já dissemos, é impossível você imaginar um mundo de quinta dimensão com a consciência ainda na terceira dimensão. Um aluno de primário não consegue resolver e entender questões e exercícios de um curso universitário, por exemplo. É preciso ter mais base, ter mais conhecimento. Quando nós temos uma visão do futuro, uma visão remota, uma percepção daquilo que está chegando, aquilo que vai vir, de como vai ser, é apenas um passo adiante na linha que estamos. Se nós estamos dizendo que a partir da quinta dimensão é um tempo de não tempo, não é como agora nós conhecemos o tempo linear, medido em dias, semanas, meses, anos, horas, minutos, segundos. Simplesmente é o tempo presente. Pois o passado e o futuro, ele
coexiste com o agora, mas não separado. Porque você pode viajar pelo passado e pelo futuro todo momento, todo instante. Você pode agir no passado, pode agir no futuro. Hoje nós temos ainda essa dificuldade porque nós contamos o tempo como passado e como futuro. Então o passado já foi e o futuro não chegou. Mas quantas vezes aqui nós já dissemos para vocês que nós temos o presente para poder compreender o passado e mudar o passado. Porque o que é mudar o passado? Não é mudar o fato, é mudar o resultado. Vamos dar um exemplo aqui. Se você, há 20 anos atrás, sofreu uma desilusão amorosa, e você sofreu muito, se você não compreender isso, você vai sofrer a vida toda, até o último dia da tua existência. Mas se você olhar que tudo é aprendizado, tudo é lei de causa e efeito, tudo é lei da reação, do retorno, tudo é oportunidade, você vai olhar e vai dizer assim, puxa, mas eu passei por uma situação dura, mas tirei de letra. Superei e venci. Então você tem um outro patamar, uma outra perspectiva daquela ação do passado. Você mudou o passado sem ter mudado a ação do passado. Aquilo que te causava dor, simplesmente não te causa mais dor. Então houve uma mudança. No futuro, na nova Terra, nós teremos a possibilidade de voltar milhões e milhões de anos e ir à frente também, muito tempo, como conhecemos hoje o tempo. Mas estaremos sempre no presente trabalhando, porque o único momento presente é o que temos para agir. Na verdade, vai haver uma noção de tempo diferente. Provavelmente, a Terra vai continuar tendo seus tempos, né, de dia e de noite, tipo, tantas horas da noite, tantas horas do dia, porque se a Terra continua como é agora, ela não vai mudar, porque vai fazer a transição, vai mudar e vai ficar um outro planeta completamente diferente. A Terra vai continuar sendo a Terra, com uma frequência diferente, com uma energia diferente, com uma constituição energética e de vida diferente, porque a luz é que muda tudo o que há. Se aqui nós tínhamos uma luz fotônica, que na sua base de criação era o carbono, ela vai ter mais adiante uma luz cristalina, que a base da sua criação é o silício, não é mais carbono. Então as coisas não vão mais ser como era, obviamente. As coisas materiais vão ter a forma, mas não vão ter a energia de antes. Algumas vezes eu já fiz a comparação, se você pudesse mudar num dia aquilo que vai levar algumas décadas para terminar essa transição planetária, para nós entrarmos definitivamente na nova Terra, se você pudesse mudar num dia, você poderia olhar pela janela e iria ver a mesma coisa. Você tem uma montanha lá adiante, você tem um oceano, você tem um lago, você tem um rio, você tem uma planície, você vai continuar vendo aquilo lá. Talvez algumas regiões vão sofrer algumas modificações geográficas, mas isso é uma coisa insignificante perante o todo. O que vai mudar é a energia das coisas, a consciência das coisas, principalmente a nossa consciência. Qual a noção de idade das pessoas? Nós sabemos que a base cristalina não é mais carbono. O carbono ele tem a duração limitada de vida, porque ele é assim que tem que ser. Os animais que morrem, as pessoas que morrem, né, quando a alma desencarna, o corpo precisa se decompor. Se não fosse assim, podiam dizer, podia queimar, sim, podia fazer a incineração, mas se é carbono, se não é carbono, não tem como queimar. Então, se não fosse desta forma, a base carbono,
o mundo estaria entulhado de corpos, de matéria orgânica, galhos, árvores. Não teria mais espaço para nada há muito tempo. É o carbono, que é a base de tudo, que faz com que se decomponha a matéria. Já na nova Terra, a base cristalina, não haverá decomposição. Por isso, haverá a possibilidade que até aqui a gente desconhece, que é a materialização e desmaterialização. Quando tem lá uma árvore que precisa tirar um galho, por exemplo, não tem como cortar o galho se é cristalino. Não tem como queimar ele. Não tem como incinerar, não tem como eliminar. Mas nós podemos simplesmente, com a ideia, com o pensamento, desmaterializar. Nós vamos ter essa capacidade usando a energia taquiônica. O nosso corpo, ele vai ter uma vida longa, porque ele não vai adoecer e não vai envelhecer. Mesmo assim, nós temos a capacidade, teremos, no caso, na nova Terra, a capacidade de desmaterializar o corpo e materializar um corpo novo. Nós não vamos fazer isso brincando, fazendo por passar tempo. Nós vamos fazer quando há realmente a necessidade. Tanto que já nos foi passada a informação que nos primeiros tempos da nova Terra, nos primeiros milênios, um corpo humano terá uma duração média ali entre 800, 900, até 1000 anos. Depois, mais adiante, pode durar muito mais. Isso não importa. Por que não importa? Porque você pode, quando achar necessário, trocar o corpo. Olha, esse corpo já está desgastado, vou substituir por um novo. Então você faz como trocar de roupa hoje. Simplesmente você desmaterializa e materializa um corpo. Até porque você pode fazer isso a todo momento quando você viaja pelos portais dimensionais. Se você quer fazer uma viagem, você está com um corpo de 200 anos. Você não precisa eliminar o corpo e trocar por um outro definitivo, porque ele está ainda muito bom. Mas você quer fazer uma viagem para o sistema solar Sirius, por exemplo. Você não vai ter o corpo material da Terra, porque lá em Sirius é outra energia. Então o que faz? Você vai num portal, você desmaterializa o teu corpo da Terra e materializa um corpo de Sirius, com a energia de Sirius. Você está dentro do portal, você tem as duas energias. A de uma ponta e da outra, no caso. Vamos supor assim, para entender. Então você já materializa um corpo de Sirius. Você vai lá em Sirius com um corpo humanoide de Sirius. Por isso que às vezes os extraterrestres aqui na Terra, nós podemos vê-los com o corpo parecido com o humano. Porque eles materializaram um corpo com a matéria da Terra. Ao voltar de Sirius, você pega no portal ainda aquele teu corpo de Sirius, desmaterializa só com o pensamento e materializa novamente o teu corpo da Terra. Você faz as trocas simplesmente dentro da necessidade. Então, como dizer qual a noção de idade para uma pessoa na nova Terra? Não há como comparar. A noção de idade é de um corpo jovem. Algumas informações que já foram recebidas aqui dizem que as pessoas terão uma aparência jovem em torno, comparado hoje com o que nós conhecemos, uma pessoa de 30 anos. E tem mais uma coisa, que já foi falado aqui também. Não haverá mais os nascimentos como hoje, pela concepção, pelo ventre materno, nascer bebezinho e desenvolver, porque não é preciso. Não tem o véu do esquecimento, não precisa reaprender nada. É um mundo de regeneração, não mais de provas e expiações. Então a alma se materializa sempre num corpo jovem, mas
comparado hoje com um adulto de 30 anos. Obviamente, poderá haver um tempo, talvez de adaptação, para que as consciências humanas não sintam ainda tanta saudade do tempo das crianças, que talvez ainda se possa materializar alguns corpos, algumas almas podem se materializar como adolescentes, por exemplo, mas não como bebês. Não haverá essa necessidade. E não vai fazer falta, não se preocupe. As pessoas dizem, mas que pena, não vai ter bebês. Não vamos sentir a necessidade disso. É a mesma coisa que fome. Se você não sente fome, que prazer tem em comer? É até um sacrifício. O prazer de comer porque você tem fome. Necessidade, saciar a necessidade, saciar a vontade, o desejo. Então não vamos aqui criar dificuldade onde não existe dificuldades. O tempo, para completar aqui essa questão, ele não será nem lento e nem veloz. Ele simplesmente deixa de existir. Nós não vamos nos preocupar com o tempo. Nós teremos os recursos para resolver qualquer coisa, qualquer situação, em qualquer hora, em qualquer momento, seja dia, seja noite, seja um ano, seja outro, seja inverno ou verão. Aliás, eu acho que a Terra vai ter um clima tão estabilizado que não vamos ter nenhum problema com temperatura, com estação. Lembrando que a Terra está programada para ser o Jardim do Éden, um lugar espetacular. Então, aquilo que precisar, nós teremos a capacidade mental, a força do pensamento para resolver. E ninguém vai fazer nada que vai trazer problemas para quem quer que seja, porque vai ser uma harmonia, uma consciência elevada, ela sabe se posicionar, sabe se conduzir, e sabe o que pode e o que não pode. O tempo todo, não precisa ninguém dizer, ninguém falar, não tem que ter regras, não tem leis, porque não há necessidade. Um novo tempo é um novo tempo. Não tem nada que possamos fazer comparação para dizer isso e aquilo. Simplesmente passa a ser uma fase nesse jogo da vida. Uma outra pergunta aqui que vamos responder agora é: teremos uma mini era do gelo aqui na Terra? Olha, eu já acabei de falar na pergunta anterior. A nova Terra será o Jardim do Éden. Ninguém vai sentir frio nem calor, independente da temperatura que tiver. Tem planetas, estrelas que têm temperaturas comparadas hoje com os nossos parâmetros muito baixas, impossível a vida, ou muito alto, impossível a vida. E, no entanto, tem vida lá, sim. Vida condizente com aquele lugar. Uma vez que nós saímos de um mundo de provas e expiações, qualquer coisa que aconteça não trará nenhum desconforto. Nós temos ainda algumas décadas para finalizar a transição. Eu não acredito que em poucas décadas possa se criar mesmo que seja uma mini era. Tem que ser algumas décadas, pelo menos. Então, vai vir uma mini era do gelo. Mas quando? Tem que ser já, então. Estou falando em aquecimento? Sabemos que tudo isso é uma narrativa para desviar recursos e criar artifícios para controle. Mas, independente de tudo, a Terra tem as suas regras. O homem, por mais que ele interfira no meio ambiente, ele causa alguns efeitos locais, mas planetários não. Porque existem as regras da criação que controla. A natureza ela tem uma consciência própria.
Os animais, as plantas obedecem essa consciência natural. O homem gosta de interferir, mas ele não consegue grandes coisas. Por mais que digam, como dissemos aqui, não passa de narrativas. O homem tinha a capacidade de destruir o planeta? Sim, através das suas armas nucleares. Mas isso também foi mudado e ele não pode fazer isso. Ele pode tentar, não vai conseguir, porque existe uma força maior que vai impedir. Então não tem o que discutir. O homem é o aluno da escola, não é a diretoria da escola. Quem decide numa escola são os seus diretores, a sua direção. O aluno tem que ir lá estudar, aprender e fim. Então estamos aqui, nesta escola, e temos que respeitar as regras. Quem não respeitar a regra está fora do planeta agora. Nesta encarnação termina a sua oportunidade. Se haverá uma mini era do gelo, talvez para que a Terra se limpe de todas as suas energias negativas, principalmente criadas pelos homens, ela já está fazendo isso através dos seus movimentos telúricos. Mas se houver necessidade, pode até acontecer ainda antes do final da transição, depois de 2030, 2040. Mas teremos tecnologias para enfrentar o clima naturalmente, melhor do que hoje. Então, por que a gente se preocupar com isso? Não vamos nos preocupar com coisas que independem de nós. Vamos nos preocupar com as coisas que dependem de nós. Como fazer, por exemplo, a nossa melhora energética, expandir a consciência. Se eu não faço a parte que me cabe para evoluir, eu não estarei na nova Terra. Aconteça o que acontecer, não importa. Eu não estarei aqui. Estarei em outro planeta e nem me lembrarei que eu vivi aqui nesse planeta tantas vezes. Então vamos fazer o que nos compete. Tentar fazer a evolução. Então, teremos uma mini era do gelo? Não sei. Se tiver, não vai fazer diferença nenhuma. Não é motivo de preocupação. Não devemos nos perder esse tempo precioso agora em coisas insignificantes que não têm realmente importância. Temos mais uma pergunta. Estou passando por dores excruciantes, tanto que peço a morte do corpo físico. Preciso de ajuda. Bom, isso não é nenhuma pergunta, é um pedido de ajuda, como diz aqui. Preciso de ajuda, preciso de alguma palavra, preciso de uma orientação. Quantas pessoas estão passando por dificuldades agora, são provas dificílimas. E às vezes, sim, a coragem, a resistência começa a chegar ao fim. E as pessoas pensam, sim, olha, seria interessante que eu desencarnasse. Obviamente não pode optar pelo suicídio, mas pensar em desejar desencarnar não é problema nenhum. É uma vontade de aliviar a dor que não tem outra alternativa. Como o suicídio não é permitido pela lei divina e não deve ser cometido, então temos que achar meios de aliviar um pouco as dores. E uma das formas, já foi colocado aqui várias vezes, é você conversar com o corpo. Faça uma meditaçãozinha, uma concentração e pergunte para o teu corpo como você pode ajudá-lo. O que ele quer que você faça para aliviar a dor? O corpo é o teu
cavalinho que te leva. Você é uma alma, o corpo é o cavalinho. O cavalinho leva a alma nas suas andanças por aí. Então trata bem esse cavalinho. Pergunta ele, está com fome, está com sede, obviamente. O teu corpo, tu sabe se tem fome, se tem sede, mas pergunta o que eu posso fazer para aliviar essa dor. O que você gostaria que eu fizesse? Às vezes vem uma intuição. Faça isso, faça aquilo. Tome um chá, tome um remédio. Faça um exercício, vá ao ar livre, procure uma praça, vá para a praia, vá para a montanha. Sempre dentro daquilo que é óbvio que você consegue. Saber separar a mente da intuição. A intuição é a voz da alma, a mente é o nosso ego. Converse com o teu corpo, converse com você mesmo, você vai ter respostas. A tua alma vai te responder. Às vezes, conversando com o teu corpo, você diz, sim, eu compreendo essa dor, compreendo esse sofrimento. Eu estou passando por isso porque eu fiz algo numa outra vida e talvez até nesta, mas nessa eu lembraria. Causei essa dor para alguém. É justo que agora eu sinta essa dor. Para lembrar que eu tenho essa pendência. Mas se eu causei a dor para alguém, foi por uma razão, nem que seja para aprender como não fazer. Mas eu aprendi, a dor é horrível. Eu aceito essa dor como ensinamento, mas eu não preciso prolongar ela. Porque a dor está me dizendo que causar dor para os outros não é legal. Então vamos conversar com o corpo. Quando conversamos com o corpo nos dá as respostas. Na verdade, não é nem o corpo, é a nossa consciência. O corpo é apenas o resultado da nossa frequência, da nossa consciência, da nossa energia. Quando a nossa consciência está harmonizada, o corpo também está harmonizado. Tem um ditado bem antigo que diz que mente sã, corpo sã. É uma coisa mais ou menos assim. Tudo é consequência uma coisa da outra. Então converse com o teu corpo, sinta, aceite, reconheça, porque você está passando por um momento de recapitulação. A dor faz com que a gente pare, pense, raciocine, corrija, nem que seja compreendendo, aceitando. Tu não pode mudar o passado, mas tu pode mudar o presente. E se você muda o presente, você consegue corrigir o resultado daquele passado. A dor, por exemplo, ela pode ser amenizada. Talvez não seja eliminada totalmente, mas pode ser amenizada. Nós podemos fazer isso. Se nós não pudéssemos fazer isso, não teria nenhum sentido a gente se esforçar para alguma coisa. O segredo de tudo é compreender que nós podemos mudar qualquer coisa a qualquer tempo. Precisamos fazer um esforço. Ir além daquilo que nós já fomos. Porque até onde nós conhecemos, nós já fomos. Vamos um pouco além. Um pouco mais adiante. O tempo agora nos proporciona oportunidades. Vamos explorar aquilo que até aqui nós não tínhamos explorado. Caminhos novos, novos panoramas. E aqui também temos então uma última pergunta. É interessante essa pergunta. Já existe morador na nova terra? Já começaram a construção das novas cidades?
E quando eu ouvi essa pergunta, logo me veio na cabeça, como se diz, a imaginação. Como as pessoas imaginam a nova Terra? Um lugar. Ah, uma nova Terra. Como se fosse um loteamento novo numa cidade. Um bairro novo. Vão lá, limpa o terreno, já está lá se formando as ruas, prepara a infraestrutura, depois começa a construir as primeiras casas. É interessante porque muitas pessoas ainda pensam com essa consciência que a nova Terra é um lugar. A quinta dimensão é um lugar. A quarta dimensão é um lugar. Se o mundo é infinito, o mundo, vamos dizer, o universo, o cosmos, é infinito. Todo lugar é lugar. É um espaço infinito, portanto não tem demarcação. Mas eu digo que é uma maneira simples, embora racional, de entender, mas não é assim. Na verdade, tudo é frequência, tudo é consciência. A nova Terra não é um lugar. Nós estamos aqui num planeta chamado Terra, e esse planeta vai mudar sem mudar o planeta, sem sair do lugar, sem ir para outra galáxia, para outra. Ela tem sim o seu movimento espiral dentro da galáxia, mas ela segue a sua órbita, a sua linha de movimento. O que muda é a energia, a consciência daquilo que está aqui. Aí ela vai se transformando. Então a nova Terra é uma frequência mais elevada, onde as consciências, principalmente dos humanos, que são os responsáveis pela condução desta nave chamada Terra, têm uma consciência média, coletiva mais elevada, com uma outra perspectiva, com outro entendimento das coisas, com uma outra energia, que essa energia que chega, que muda, que é a energia do Sol, ela vem diferente agora. Traz uma matéria-prima diferente para se trabalhar, para se criar coisas diferentes que antes não tinha. Então a nova Terra não vai mudar também de um dia para outro. Nós vamos dormir de noite e acordar com um novo mundo. Não, isso não é assim que procede. Vou repetir aqui mais uma vez, pela centésima vez talvez. A transição planetária leva em torno de 3 séculos. Porque não pode ser mudado de um dia para o outro, é toda uma engrenagem que tem que ser mudado, tão grande que nós não temos nem condições de imaginar, que dirá entender. Já começou lá por volta de 1750, nós vamos finalizar ali por 2050, alguns dizem que até 2060, não importa, 10 anos a mais em 3 séculos não é diferença. Estamos agora indo para os finais. Agora é que as coisas começam a aparecer, porque uma obra, quando ela está no começo, você não tem noção de como ela vai ficar depois de pronta. Mas agora está tomando forma. E que jeito que está tomando forma? Mudando a energia, mudando a frequência, mudando a luz e mudando a consciência. A nossa consciência já não vê mais as coisas como via há 20 anos atrás, porque agora as coisas se apressaram, então agora nós conseguimos ver diferenças dentro de uma própria existência, dessa existência atual. Antes a gente desencarnava e depois reencarnava, não lembrava de nada, então não via mudança. Agora nós vamos ver mudanças dentro dessa mesma encarnação, nesta atual encarnação. A nossa consciência está se alterando rapidamente agora. Então, existe morador na nova Terra? Sim. Mas não num outro lugar, aqui mesmo. Você, eu e todos vocês que aqui estão ouvindo, já estão mudando para a nova Terra, sem que perceba que vocês saíram do lugar, porque não
vai haver outro lugar. A tua consciência está se expandindo para se adequar à energia, à frequência e à consciência da nova Terra. Quantas vezes eu já disse aqui que tem alguns encarnados que já faz tempinho que conseguem acessar frequências da quarta, da quinta dimensão. Alguns já conseguem acessar e já tem humanos que conseguem acessar frequências da sétima dimensão. São lapsos de tempo, mas consegue. É um começo, ninguém sobe uma escada dando saltos. Precisamos pisar degrau por degrau. A nova Terra terá 5 dimensões: quinta, sexta, sétima, oitava e nona. É um tempo que nós vamos nos adaptando e crescendo até chegar e ficar o tempo todo na nona dimensão. Então a alma que está nesse ponto depois vai fazer uma nova ascensão para a 10ª, fora da matéria, porque aí não tem mais matéria. Mas isso é natural. Não existe uma régua, não existe uma linha, não existe uma divisa, um limite. Aqui termina e aqui começa. Não, ela é tão sutil que ela se entrelaça. Muitas pessoas já estão tendo consciência da nova Terra. Aquela consciência que não se envolve mais em discussões, não se compraz mais com atividades que sejam ilícitas. Aquela consciência que já tem dentro de si base forte no amor incondicional, na compaixão, no respeito. Essas consciências já estão começando a construir a sua nova casa na nova Terra. Já começaram a construção das novas cidades, mas que cidades? Obviamente que se vai mudar tudo de base carbono para base cristalina, vai mudar toda a construção daquilo que é matéria nesse planeta, haverá mudanças também na cidade, sim. Provavelmente vai chegar um tempo, e vai ser antes aí do final da transição, talvez daqui 20, 30 anos, que nós vamos simplesmente desmaterializar todas as cidades. Porque nós vamos ter outra maneira de conviver, de morar. Vamos estar mais alinhados com a natureza. Hoje as cidades elas estão muito separadas da natureza. É muita coisa, matéria morta, como se diz, é muito concreto, é muita estrutura. Foi tirado muita coisa da terra e essas coisas vão voltar para a terra no seu estado natural. Provavelmente vamos desmaterializar os prédios, daí a areia, a cerâmica, o ferro, o metal, todos os metais usados na construção, o cimento, vão voltar para o seu estado natural. E nós vamos materializar obras instantaneamente. Edifícios conscientes, casas conscientes, atrelados à nova consciência, que elas interagem com o seu morador, como as naves, como as arcas, que já falamos aqui. Então essas coisas provavelmente sim vão ser recriadas, mas não vai ser criadas novas cidades como um loteamento novo. Ah, você está na nova terra, você não está na nova terra. Não, isso não vai existir. Não vai haver separação. Quem não vai para a nova terra vai embora, mas devagarinho, não vai ser todo mundo no mesmo dia. A nova terra é uma nova consciência, tanto de Gaia quanto dos seus moradores, dos seus humanos aqui. Também uma nova consciência dos animais, dos vegetais, dos minerais. É preciso compreender que nós somos consciência. A alma é uma consciência. A fonte, que tudo é, que nós chamamos de Deus, é uma consciência, a consciência suprema, que tudo cria. E os planetas, as estrelas, são consciências criadas também com essa energia da fonte. Que ela tem uma
compatibilidade. Aquilo que não é compatível acaba se isolando. É a lei da atração. Há atração, há a repulsa. Quando há atração, se junta. Quando há repulsa, se separa. A nova Terra vai ser um planeta de consciências atreladas à nova frequência. Por isso não vai ter o mal. Ninguém vai fazer mal para ninguém. Ninguém vai causar prejuízo nem para uma formiga. Vai ser uma harmonia plena. Porque não tem provas e expiações. Nós já passamos por essa fase aqui, na velha Terra, e fase vencida é página virada. Então, já tem sim pessoas, consciências que têm, não o tempo todo, cada vez mais, uma permanência na consciência da nova Terra. Não é morador da nova Terra, é uma consciência da nova Terra. Vai continuar morando aqui, não precisa nem mudar de casa. E construção de novas cidades, vai ver lá se vai ter, não se sabe, mas provavelmente vamos ter sim uma remodelação nas nossas casas, nas nossas cidades. Tudo vai mudar. Muita coisa vai ficar obsoleta, não vai precisar mais, então vai ser desmaterializada para que o novo seja edificado, baseado na energia da nova Terra. E assim eu respondi aqui as perguntas de hoje. E agora eu vos deixo um abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.